Boa noite, Promessa Paulistana. É muito bom estar com vocês mais uma vez, um prazer revê-los. Se alguém não me conhece, meu nome é Rafael Gaion. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema importante, né? Igreja, um lugar de encontro de gerações. Ao analisarmos as Escrituras, fica claro, né? As Escrituras e também a história da igreja, que a igreja deve ou deveria ser um lugar de encontro de gerações, né? Onde todas as gerações se encontrem e unidas caminham juntas, fazendo a obra de Deus, né? Mas, infelizmente, podemos analisar o nosso contexto e outros contextos externos, né? De várias denominações. Temos falhado um pouco no cumprimento dessa missão, né? De conectar as gerações. Daí hoje a gente tem por objetivo aqui conversar um pouco sobre isso, identificar onde estamos errando, tentar apontar caminhos para que a gente possa nos guiar nesse tema de conflitos de gerações. Amém? E para isso eu tenho dois convidados aqui e gostaria que eles mesmos se apresentassem, né? Por favor, começando pelas damas, né, pastor? Paz do Senhor. Boa noite. Cadê minha turma aí? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Um convite muito especial, né? Falarmos sobre gerações. Antes de me apresentar, eu queria contemplar, né? Que está lindo daqui e que esse último momento aqui de oração, assim como todos que foi especial, mas esse último aqui, eu acho que Deus já tem mostrado que as gerações estão todas juntas aqui. Isso é muito importante. Então, vimos jovens, né? Mulheres, homens, né? Algumas crianças, né? Mas estamos todos aqui, né? As pessoas mais experientes, isso é muito importante. Para quem não me conhece, eu sou a diaconisa Kelly, sou esposa do meu digníssimo amor ali, pastor Jones, está ali. Sou mãe do Leonardo, do Fernando, sou avó da Duda, do João Pedro, né, meus amores. E para mim é uma grande alegria estar aqui, né? Sou do MCA, né, desde, sei lá, 20, quase 30 anos, né? E diversas atividades, mas sempre dentro. Então é um prazer estar aqui, amém? Amém, obrigado. Você viu que o fã-clube está grande aí, né, pastor? Ó, gente, vamos dar uma força também para o pastor agora, que a Kelly tem fã-clube. Cadê meu povo? Por favor, mulher, dá um grito aí. Só tô com uma aí, né? Enfim. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, feliz aqui. Eu também acho o Jones lindo, realmente ele é muito lindo. É verdade. Grato a Deus pela oportunidade. Obrigado, Rafael, Kelly, por me dar a honra de estar com você, pastor Fabiano, pelo convite, toda a organização. Se tem algo que realmente de cara toca o nosso coração, foi esse momento, né, que a gente pôde ver os irmãos e irmãs, jovens, crianças, buscando ao Senhor e desejando de Deus esses dons, né, dons espirituais, para cumprirem a missão, entenderem a dimensão da missão e que assim seja. Eu sou o Tom, né, Ayrton Dias, mas muita gente me chama de Tom, me conhece como Tom. Se você não me conhece também, não perdeu nada muito relevante, né? Mas graças a Deus, Deus tem nos deixado servi-lo desde 2007, mais ou menos, nos ministérios regionais de jovens, desde 2017 no Ministério Geral de Jovens. Então, Deus tem sido bom e nos dado a oportunidade de fazer isso. Hoje nós pastoreamos a igreja em Sorocaba e estamos muito felizes com isso. Sou esposo da Hélida, pai da Sara, e que Deus nos dê a oportunidade de estar juntos. Já que a gente vai falar de geração, eu sou de uma geração que está preocupado aonde está a câmera, porque senão pode aparecer a parte que já está faltando cabelo. Então, a gente tem que estar atento nesse propósito. Pessoal da comunicação e mídia, por favor, atenção, não passem por trás de mim de jeito nenhum.
Isso é importante. Deus abençoe. Glória a Deus. Muito obrigado. Já agradecendo a participação dos dois aqui. Muito obrigado por terem aceitado o convite, né? Vamos partir aqui para nosso desafio, né? Que é falar sobre esse tema importantíssimo. Para a gente iniciar, eu queria que vocês falassem um pouco quais são os principais conflitos entre as gerações, né? E por que as diferenças entre gerações têm dificuldade, por que essas gerações têm dificuldade em se conectar, né? E se a gente puder dar alguns exemplos dessa dificuldade, esse é um problema comum fora da igreja também, né? No mercado de trabalho, né? Mas na igreja se aflora. E se vocês puderem dar um exemplo ali dessa dificuldade dentro da igreja, por favor. Falar Vou começar então principais dessa vez. conflitos e... Bem, a gente quando fala de gerações, né? Se a gente fosse nomear, aquelas que a gente está acostumado a ouvir, né? Os bloomers, tem os veteranos já, se a gente fosse buscar um pouco mais atrás, mas tem os bloomers, a geração X, geração Y, geração Z. Nós já temos a geração alfa e algumas pessoas das ciências sociais já têm classificado o que é conhecido como geração beta, que é a geração... Há muitas controvérsias, né? Sempre na área de humanas há muitas controvérsias, é mais difícil. Eu sou da área de exatas, então é mais complexo a questão das humanas, mas que temos também a geração beta, que seria de 2020, alguns vão dizer que 2025 para frente. Então são concepções diferentes de pensamento numa sociedade que se generaliza, que se mistura. E a igreja nada mais é do que um pedaço dessa sociedade, né? Ela é um grupo, um pedaço dessa sociedade e, inevitavelmente, as mesmas questões geracionais vão aparecer por aqui. De maneira geral, não só no que diz respeito às suas próprias vontades, às expectativas, as diferentes gerações têm grandes diferenças de comportamento, né? Enquanto as gerações mais antigas, principalmente os bloomers, que são ali depois da Segunda Guerra Mundial, a partir da década de 60, eles têm muito forte, muito consolidado a percepção do trabalho, a necessidade do trabalho, a fidelidade ao trabalho, à empresa que estão. Eles não abrem mão de viver as suas conquistas, mas com ressalvas e cuidados. Eles não abrem mão de entender que essas conquistas não podem ser desperdiçadas ou negligenciadas. Então, por isso... A galera fica lá 30, 40, quer aposentar. Normalmente ele entra numa empresa para aposentar, para chegar à aposentadoria. Enquanto que as gerações mais modernas, elas têm um outro comportamento. Elas estão mais interessadas não no conceito duro, físico, objetivo das relações, mas nas questões mais emocionais, que geram um tipo de envolvimento diferente. Quando a gente olha, por exemplo, para a geração Z, ela vai ouvir o discurso, mas o discurso não é suficiente para ela. A característica normal do comportamento da geração Z é que você pode até me dizer uma coisa, mas se eu caminhar com você um pouco, ou se eu ver você um pouco, se eu ouvir você um pouco, e essa sua fala não corresponder àquilo que você vive, eu passo a te ignorar, eu não levo mais você a sério. E, inevitavelmente, praticamente tudo aquilo que você me disser daí para frente já perdeu o peso. Então, a geração Z, a geração Y, a geração alfa, ela está muito, muito ligada na questão das conexões e como essas conexões acontecem. De maneira mais íntima, mais emocional, mais profunda, enquanto que as gerações um pouco mais atrás, geração Y, geração X, elas gostam do relacionamento, mas elas são mais objetivas, mais práticas. É muito simples, por exemplo, para uma pessoa da geração X e Y ouvir do líder, do pastor: olha, meu irmão, você não está correspondendo àquilo que eu esperava de você nesse ministério, nessa função, nessa responsabilidade, vamos trocar? A pessoa, nessa geração, ela não sofre tanto com isso, porque ela entende que existe um papel a ser cumprido, uma responsabilidade a ser vivida, e ela cumpre. Caso não cumpra, ela também tem tranquilidade para entender que ela precisa deixar para alguém fazer isso. Para as gerações mais modernas, as gerações
Z, alfa. Se você falar um negócio desse, você magoou para sempre. É um negócio terrível de se conviver. Então, você tem que ter um outro tipo de tato, um outro tipo de comportamento. E graças a Deus que a gente tem buscado entender esses comportamentos. Porque na normalidade, dentro da igreja, a gente diria assim: isso é bobagem, não vamos perder tempo com esse negócio não, ficar estudando ciências sociais, porque é bobagem, né? Estamos aqui para pregar o evangelho, se o não estiver bem, vai para embora. Graças a Deus não é assim mais. Antes a gente jogava muita gente para fora da igreja por coisas banais. Hoje a gente está entendendo que a gente tem que fazer uma observação um pouco mais sensível. E de verdade, é assim que a Bíblia nos manda viver. Que bom que a gente está ouvindo essas vozes, e principalmente a voz do Espírito Santo. Glória a Deus, obrigado, pastor. Kelly? Eu acredito que é muito importante assim a comunicação, né? Porque em todos os tempos a igreja passou por mudanças, né? E em todos os tempos havia gerações novas, né? Todas as gerações, e isso faz com que há um desafio, né? Para que a gente trabalhe essa comunicação na igreja, né? E eu acho que isso que o pastor falou, de estar vendo também as questões de fora, né? A parte social também é muito importante, né? Você poder ouvir, hoje falou claramente sobre isso, né? Você saber ouvir bastante, né? Todas as gerações, porque cada um tem o seu valor. Amém. Obrigado, Kelly. Eu acho que eu falei demais, né? Que a Kelly falou tão rápido. Fique à vontade. Desculpa, Kelly. Agora, eu queria que a gente pensasse um pouco na contribuição dos ministérios, né? Para a evolução desse problema, né? Eu coloquei na pauta jovens e MCA aqui, mas eu queria aproveitar um pouco também da sua experiência como pastor, né, e da sua experiência como esposa de pastor, para que a gente pensasse nos ministérios, em geral, os líderes, como é que a gente pode, qual o papel nosso como pastores e líderes para sanar esse problema dentro, né? E se tiver algum case aí, alguma iniciativa que está dando certo, compartilhar com a gente, não só na igreja de vocês, mas se tiver conhecimento de alguém que faça, né, para a gente... Eu vou deixar a Kelly, por favor. Bom, eu falei há pouco sobre comunicação, né? Eu acho que é necessário ter líderes, né, capacitados, sensíveis, né? Eu acho que estamos num tempo em que, aliás, todos os tempos, todas as gerações estavam juntas, né? E eu sempre vi, falando de MCA, assim, né, mais das crianças, eu sempre vi as coisas acontecendo ao fundo, né? E muitas vezes, se uma criança, por exemplo, cruzar com um pastor, dificilmente ela vai dizer o nome dele. Então, a gente precisa ter uma aproximação, a gente precisa trabalhar de uma forma, e assim, não temos receitas prontas para isso, mas porque cada igreja tem que ter o seu íntimo, acho que cada pastor, cada líder, ele tem que conhecer o seu povo, né, a sua membresia, e isso vai facilitar, porque você vai poder conhecer desde aquele que está sendo gerado ali no ventre, né, até o ancião, e fazer com que haja essa comunicação, essa conexão, né, para que todos possam participar. Ficou muito forte assim essa semana, Provérbios 22:6, né? Quem é do MCA sabe que é um lema, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E por muitos tempos, e houve muito uma discussão com quem é que vai ensinar essa criança. A educação vem do lar ou a educação vem dos professores, né? Então, hoje, graças a Deus, diante de muitas mudanças, a gente está podendo fazer uma comunhão nesse ensinar, né? Uma vez, eu estava assistindo uma palestra e foi colocado o seguinte, que eu acredito que muitos conhecem também, né? Que um missionário, ele encontrou um garoto, né, na rua e falou: menino, você... É mais ou menos assim: menino, você é da onde? Aí o menino responde, né? Depende de quem me ganhar. Ou eu posso ser um traficante, ou eu posso ser um missionário, né? Então, vai depender muito da sensibilidade, né, da liderança,
poder enxergar essa criança, poder enxergar esse adolescente, né? Há um conflito muito grande de adolescentes que saem da igreja quando termina o seu tempo de MCA. Se a mocidade, se a igreja como um todo não abraça, ele sai, a gente perde. Então, assim, acho que devemos aproveitar ao máximo, né, que estamos aqui com todas as gerações, né, acredito, inclusas, né, e pensar, né, qual a melhor forma de atender a nossa igreja local, né? Então, acho que tem que ter um pouco de sensibilidade aí, de preparo, e eu acho que eu falei muito. Então é isso, ok? Eu penso que quando a gente fala dos diferentes ministérios e como eles devem agir, eu acho que isso também tem a ver com a responsabilidade pastoral, de como ele orienta as coisas. É função essencial, além de muitas outras, né, do pastor, gerar esse tipo de diálogo, de gerar esse tipo de conexão entre os diferentes ministérios. Cada ministério cumpre as suas funções, mas quando ele estabelece para a igreja uma missão, uma visão, todos os ministérios trabalham na mesma linha, e pensar isso implica em estabelecer planejamento ministerial, planejamento estratégico da igreja. E como até estávamos conversando, né, há pouco, quando a gente olha para o planejamento estratégico, é muito importante que o pastor traga diferentes gerações para esse planejamento estratégico. Cada uma consciente da missão que deve cumprir, da visão que deve experimentar, mas cada um trazendo para a igreja a sua direção, o seu cuidado, o seu conhecimento. Então, quando você promove diálogo entre as diferentes gerações, quando você traz essas gerações para participar do planejamento da igreja, eu acho que você mitiga com êxito, inclusive, os grandes problemas, desafios e diferenças que ocorrem entre as gerações. Elas existem? Existem. São coisas que precisamos lidar o tempo todo. Existem desafios simples e outros bastante complexos? Sim, mas se a gente resolver juntar todo mundo para conversar, acho que a coisa fica mais fácil. Eu do ponto de vista de caso, né, eu trago aqui um exemplo de algo que eu aprendi com a minha sogra. A minha sogra sempre cuidou também do MCA, há 40 anos, já deve cuidar disso. E ela recentemente me disse o seguinte: Tom, sempre passe pela sala das crianças. Vai lá orar com eles, vai lá abraça eles, conversa com eles, que é o que a Kelly falou. Talvez se você passar pelas crianças, elas podem até saber que você é o pastor, mas elas não sabem mais nada além disso. Quando você passa a se encontrar, a conversar, a dialogar, a abraçar essas crianças, a orar com elas, elas vão saber que você é o Tom, que é o pastor delas, mas que elas podem se envolver. Então, isso é algo que eu tenho procurado fazer, é algo que também, graças a Deus, parece ser algo que as crianças gostam de mim, então isso é bom, porque às vezes a gente gera antipatia imediata, né? Que bom que isso não acontece em termos de com as crianças e graças a Deus isso mostra que a gente precisa estar próximo delas, porque essas crianças irão crescer e é nesse processo todo que a comunicação, a convivência, a conexão vai permitir que você trabalhe, inclusive, na cabeça dela, para entender as diferenças com os nossos irmãos mais velhos que estão cuidando da igreja. Só para complementar o que vocês falaram, acho que aí entra aquela ideia que a gente sempre teve de adolescentes, crianças serem o futuro da igreja, né? E, na verdade, eles já são a realidade e muitas vezes a gente só pensa eles como futuro, né? Como todo mundo pensa do Brasil, o eterno país do futuro, e esse futuro nunca chega, né? E, às vezes, a gente tem esse mesmo olhar para dentro da igreja, né? E acaba perdendo muitos jovens, crianças também nesse... Eu gostei da fala do pastor que... Em misturar, né, essa galera, colocar no estratégia, andar junto, né, e era bíblico, é o que Jesus fazia, né. Mas muito bom, vamos lá, gente. Agora pensando na igreja como um geral, né, todos os ministérios, a gente já falou um pouco dos ministérios, e pensando nos membros, na membresia e na igreja local em si, todo mundo junto. Como que a gente pode criar, né, uma cultura de respeito, de aprendizado, discipulado mútuo entre essas gerações, né?
E a gente, nesse ponto também, a gente vê um certo perigo, né, de marginalizar certos grupos dentro da igreja, né? A gente está falando muito de jovens e crianças, mas também tem um contraponto, né? Muitas vezes marginalizamos os anciãos, os mais idosos também, né? Como que a gente pode criar uma cultura de aprendizado, de respeito, de discipulado mútuo entre todo mundo, todos os membros dentro da igreja? Eu acho que aqui é que a gente entra no lance importante mesmo. Quando a gente olha para as diferentes gerações trabalhando dentro da igreja, na normalidade, as diferentes gerações parece que trabalham a fim de defender o seu território. Olha, isso aqui na música, olha se aquele irmão vinha aqui falar alguma coisa, esse espaço é nosso. Enquanto que em outro ambiente, os irmãos e irmãs mais velhos, mais experientes, eles vão também querer defender o seu território. Não deixa, lá vem aquele pirralho querer dar ideia aqui para a gente, não. Esse é o grande problema. Assim como sabemos, né, até o pastor Ricardo falou isso no final aqui da sua ministração, Davi começa, ou ele é ungido rei com 15 anos. Nesse processo, a gente aprende que quando Deus estabelece a função, a unção, a graça sobre alguém, não importa qual é a idade. Só que existe um detalhe. Davi é ungido rei com 15 anos, mas ele só passa a reinar com 30 anos. Então o que a gente aprende? Por mais que Deus esteja dando dons, capacitações, talentos para jovens de todas as idades, desde crianças, adolescentes e jovens, a aceitação, a compreensão dessa unção, o amadurecimento dessa unção, dessa capacidade, desse ministério, ela é gradual, ela é um processo. Nesse ponto, a gente precisa entender, existem, obviamente, funções, ações, momentos, ambientes, que são, evidentemente, muito mais fáceis, adaptáveis e comuns à galera mais jovem, enquanto outras são para a galera mais velha, mais experiente. Mas nesse contexto, uma depende da outra. Como igreja, é por isso que a palavra do Senhor nos diz que somos um corpo formado por vários membros. Como igreja, nós funcionamos como uma engrenagem. A falta de uma engrenagem mais jovem é um problema, porque essa engrenagem mais jovem é aquela que no final da história vai trabalhar durante mais tempo, quanto as outras que já estão trabalhando há algum tempo começam a ter os seus problemas com ferrugem, elas começam a falhar. Então nós precisamos azeitar muito bem essas duas gerações, ou 3, ou 4, ou 5 dentro da igreja, para que as engrenagens funcionem de maneira adequada, perfeita, e sempre entendendo que aquele que é o cabeça desse corpo, ele é aquele que está disponível, está pronto, está usando a todos, em qualquer que for a geração que estiver dentro da igreja. Kelly, por favor, dá sua contribuição para a gente. E acredito que tudo que foi falado, de uma maneira muito simples, no meu ver, eu acho que cada igreja, como eu disse, que já conhece o seu público, ela precisa promover, né, ações, atividades que possa dar esse encontro, né? Por exemplo, né, a gente aprendeu muito aqui em Santa Amaro, né, pequenos grupos, né, igreja nas casas, são atividades que unem as gerações, né? E todos vão ter valores, todos vão poder participar, os mais novos vão ver, né, as pessoas mais experientes trazendo um ensinamento, né, mais firme, mais sólido ali da palavra. E isso vai ser um exemplo, né? Acaba sendo um discipulado, né? Acaba sendo um discipulado, porque quando é bem visto, a pessoa é acompanhada, né? Então, mesmo que você não ande ali lado a lado, que é o certo do discipulado, né? Nessas atividades, os jovens poderão ver essas experiências acontecendo e vão poder pensar, né? Olha, que legal, mas de repente eles vão trazer um novo, um toque diferente, um toque deles. Isso não é menosprezar e nem aumentar, mas é unir, né? Unir aí
tudo para a obra de Deus, né? Para que haja um crescimento, para que haja um aprendizado mútuo. Amém? Obrigado. Agora, já partindo para a conclusão, eu queria que vocês dois refletissem sobre o que a gente conversou, né? E quais os principais aprendizados que a gente pode tirar disso, e posteriormente dar uma palavra de encorajamento para o nosso público aqui, que é formado, a gente vê bastante jovens, mas também temos muitos pastores, líderes, né? E acompanhando um pouco da nossa realidade, a gente sofre muito com isso, né? De conflitos de gerações. O que a gente poderia tirar de principais aprendizados e uma palavra de incentivo para a galera? Já pensando em todo esse público, não só nos jovens, mas no geral, na igreja local. Eu acho que para mim, assim, do bate-papo aqui todo, né, não só e também das palestras, eu acho que o ouvir, a comunicação, o diálogo, né, acredito que todos nós devemos ter muita paciência, né? Paciência com todas as gerações, paciência com as crianças paciência com os mais idosos, porque temos muito a aprender, né? Muito amor. Eu acho que há momentos, né? Não vou dizer haverá, mas há momentos sempre que nós vamos ter que respirar fundo, né? Respirar fundo, pedir ali sabedoria do Senhor, mas nunca desistir, né? Sempre pensar em algo novo, sempre pedir a Deus algo novo, para que se some, né, no trajeto, porque na caminhada sempre haverão todas as gerações, né? Muitas estão nascendo, umas, como diz o pastor, está enferrujando, né? Mas fato é que vamos andar juntos. Então acho que é procurar meios, assim, ter um olhar bem sensível mesmo, sabe, muito amor, não haver separações, né? Como era antigamente, né, o fundo, né? Vão lá para o fundo. Mas quem é da frente, vai lá no fundo conhecer, traga os do fundo para frente. Eu acho que a união, ela faz a força e Deus será glorificado com tudo isso. Amém? Muito obrigado. Eu acho que nesse ponto a gente precisa ir para a Bíblia, né? O texto de Romanos 12 nos traz vários ensinamentos. E um dos ensinamentos que ele nos traz é: nunca pense de você nem mais e nem menos. O que isso me traz como ensinamento? Me traz como ensinamento de que não importa qual geração você seja, não pense sobre você nem mais e nem menos. Nem se ache o grande conhecedor, dominador, o grandão, o potente do assunto. Também não se ache a última opção, não se ache pequeno, não se coloque num lugar tão baixo. A palavra do Senhor nos ensina a termos equilíbrio, para que a gente pense e viva segundo a nossa realidade. Como eu disse, existem gerações, as gerações mais jovens, que estão muito mais antenados com esse momento da igreja, onde a gente é midiático, onde a gente é digital, onde a gente conversa de um outro jeito, onde a gente se comunica visualmente de outras formas, enquanto que as gerações mais antigas sofrem com isso, têm dificuldade para isso. Ontem eu liguei para minha mulher e falei assim: amor, me liga, porque meu celular parou de funcionar a internet. Aí ela disse assim: tem um botão que você aperta, escrito assim, dados móveis. Se você apertar aí, a vida vai mudar. Eu passei o dedo assim, apertei, e não é que ela estava certa. A vida mudou. Eu voltei à civilização. Eu estava preocupadíssimo que tinha uma lista de compra do supermercado para eu fazer e eu não ia conseguir. E o que ia acontecer quando eu chegasse em casa sem a compra? Apanhar, provavelmente. Então ela mudou a minha história com um simples tocar de um botão. Coisas que as gerações mais modernas dominam com tranquilidade. É nesse ponto que na igreja isso também precisa ser realidade.
Os mais jovens precisam entender que os mais velhos dominam algo que você ainda não domina, que é a maturidade. Experiência, ela, como o próprio nome ou a definição da palavra diz, ela leva tempo. Não adianta você com 15, 20 anos, 25 anos, achar que sabe tanto, porque isso só acontecerá quando você tiver 40, 50, 60, 80. Tem um lance na nossa geração também. Muitos de nós que estudamos, nós achamos, porque estou estudando, e aquele diácono, diaconisa, presbítero, pastor, que nem estudou, quem é ele para me dizer alguma coisa? Eu faço ADM, cara. Quem é ele? Eu vou ser advogado. Como que ele pode me ensinar alguma coisa? Como que ele pode me corrigir? E eu preciso te dizer uma coisa, a Bíblia diz que a sabedoria vem do temor do Senhor. Sabedoria não se adquire em banco de faculdade, lá você adquire conhecimento. Sabedoria vem de Deus. E se aquele irmãozinho, irmãzinha que você talvez não valorize tanto, porque não estudou, não tem conhecimento, mas tem sabedoria, ele tem algo que você talvez nunca consiga. Então ouça, absorva, se alimente da sabedoria que vem desse irmão mais experientes, porque não é a faculdade que você faz que te torna preparado, mas é a presença de Deus, o Espírito Santo na sua vida, que torna você preparado. É por isso que, cara, olhe para você do jeito certo. Se você é jovem, se você tem conhecimentos que você sabe que tem, coloque esse conhecimento à disposição do Senhor, coloque esse conhecimento à disposição da igreja, à disposição do seu pastor, da sua líder, do seu líder, de qualquer um, dos mais velhos, porque eles não sabem mexer nisso, eles não sabem apertar o botão dos dados móveis. A gente digita com um dedo. Normalmente, quando a gente faz isso, eles falam: nossa, credo, você não digita com os dois? Então, aprenda isso. E o mesmo texto, lá em Romanos 12, ele vai dizer o seguinte: quando vocês forem ensinar, amem com amor fraternal, tenham paciência. Então, aqueles mais velhos também tenham paciência com esses jovens, porque eles têm muito conhecimento, eles estão ávidos, eles estão com vontade, eles têm um gás que a gente já não tem mais, mas a gente precisa deles. Você que é jovem, tenha paciência com o irmão que é mais lento, porque ele já está enferrujando, mas ele tem muito a te ensinar, não porque ele tem conhecimento, mas porque ele tem sabedoria que vem de Deus. Em nome de Jesus, que a gente junte essas duas coisas, porque se a gente juntar essas duas coisas, o texto de Salmo 145 se torna realidade para nós. Que cada geração conte a seus filhos sobre as tuas obras e proclame o teu poder. Cada geração proclamando o poder de Deus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Como diria um amigo meu, por isso que é bom andar com crente, tá vendo, gente? Que a gente se aproveita da sabedoria do irmão. Gente, eu queria agradecer primeiro a Kelly, né, por ter topado e participado aqui com a gente nesse desafio. Ó, o fã-clube é grande, hein? Aí eu choro, hein? Vou parar. Que o Senhor continue abençoando o seu ministério, não somente no MCA, mas agora acompanhando o Jones nessa nova jornada, né, de cuidar de igreja, de inaugurar um novo templo em breve. Se Deus quiser, estaremos lá para compartilhar esse momento com vocês. E quem diria, né? Eu que sempre fui do MCA, agora estou aí apoiando todas as gerações. Aí. Glórias a Deus. Muito obrigado. Da mesma forma, pastor Tom, muito obrigado por ter desprendido Valeu, gente. Obrigado. Ó, tio Tom. Já virou tio, tá vendo? Tio Tom, se liga. Pior que tio é quando chama a gente de senhor. Pois é, eu até aproveito,
Se vocês querem ter um momento de mistura de gerações, vocês já devem estar vendo nas redes sociais do Ministério Jovem em geral. Nós temos a Convenção 2025 agora em agosto. Será um momento para falarmos sobre conhecimento e sobre experiência. Vocês já devem estar vendo quem são os participantes. Nós já temos fechado todos os participantes, palestrantes, bandas. Vocês não imaginam quem vai, mas quando verem vão ficar malucos. Vamos nos inscrever, que vai ser muito legal para vocês. Glórias a Deus. Tá bom? Obrigado pela lembrança também, por compartilhar aí. Valeu. Mas obrigado mesmo de coração por ter trago a família. Prazer em conhecer a esposa, a filha também. E também Valeu. Eu queria agora uma salva de palmas para vocês também, né? Que participaram aqui. Muito obrigado. E que a gente... Obrigado. Glória a Deus. E que a gente possa, né, como líderes, como jovens também, todos os ministérios aí, pôr em prática isso que a gente ouviu aqui, porque essa galera é uma galera muito necessitada, né? Não só os jovens, também como nossos anciões, né? Que a gente possa viver em harmonia, anunciando o reino, vivendo o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.